Agosto de 1192. A Terceira Cruzada está em fúria na Terra Santa. Ricardo Coração de Leão reconquistou quase toda a costa palestina, mas desistiu de marchar sobre Jerusalém. Saladino, sultão do Egito e da Síria, vê chance de revidar. Após várias derrotas para Ricardo Coração de Leão, Saladino quer aproveitar a vantagem e expulsar os cruzados da costa. O plano do sultão: atacar a cidade portuária de Jaffa. Ricardo contra-ataca rapidamente quando Saladino lança seu exército, surpreendendo até o sultão. O resultado desse confronto crucial em Jaffa, em 1192, vai determinar o desfecho da Terceira Cruzada. No verão de 1192, a Terceira Cruzada chega a um impasse. Em julho, o rei Ricardo recusa atacar Jerusalém sob controle de Saladino. Ricardo já retomou boa parte da costa palestina, mas sua recusa em sitiar Jerusalém mostra sua dependência da frota e o firme controle de Saladino no interior. A essa altura, a guerra já dura anos, e tanto os cristãos quanto os muçulmanos anseiam pelo fim das hostilidades. Ricardo faz exigências. O sultão manda seu irmão Aladil pedir a Ricardo que destrua Ascalão, fortaleza costeira próxima ao Egito. Ricardo recusa. Ele quer que o sultão reconheça o controle cristão da costa, incluindo Ascalão. Aladil retorna ao irmão com a notícia de que o rei inglês se recusa a demolir sequer uma pedra de Ascalão. Enquanto isso, Ricardo reforça as defesas de Ascalão. A guerra deve continuar. No fim de julho, Saladino ouve que Ricardo está em Acre, principal cidade dos cruzados. Ricardo planeja sitiar Beirute. Saladino reage atacando as terras do sul de Ricardo. Jaffa foi recentemente restaurada e guarnecida pelo Coração de Leão, localizada a uma distância de ataque de Jerusalém. Jaffa é um local importante. Se Saladino capturá-la, dividirá as terras de Ricardo e ameaçará a posição cristã na Palestina. No fim de julho, Saladino reúne o exército e avança para Jaffa. Em Acre, Ricardo prepara seu exército para sitiar Beirute, mas recebe a notícia de que Saladino avança sobre Jaffa. Ricardo convoca rapidamente seu conselho de guerra e ordena que Henrique de Champagne e o grão-mestre dos Templários reúnam as forças cruzadas para marchar de Acre até Jaffa. Enquanto isso, Ricardo parte com um pequeno destacamento para Jaffa. Ricardo sabe que o tempo é essencial. Ele não quer esperar pelo exército terrestre e deseja chegar a Jaffa o quanto antes. 28 de julho, Saladino chega com força total diante dos muros de Jaffa. Ele divide o exército, ala direita com seu filho Al-Zahir, esquerda com seu irmão Aladil, e ele lidera o centro. O sultão cerca completamente a fortaleza cristã. Sapadores muçulmanos iniciam o trabalho de minar as muralhas. Os defensores de Jaffa enfrentam dificuldades. Apesar do pequeno número, a cidade está bem protegida por muralhas e torres novas. Nos dias seguintes, os combates são intensos. As tropas de Salvan derrubam parte da muralha, mas os cristãos acendem uma grande fogueira na brecha, impedindo a passagem dos muçulmanos. Ibn Shaddad, servo e biógrafo de Saladino, admira a coragem dos defensores cristãos. Ele afirma que os cristãos deixaram os portões abertos e lutaram em formação na entrada. Em julho, no dia 31, as forças de Saladino causam ainda mais danos às muralhas de Jaffa. Os cristãos enviam o cavaleiro Aberderens e o bispo Randolfo de Belém como emissários ao sultão. Saladino concede condições. Ele permitirá que os cristãos resgatem suas vidas se eles abrirem mão de Jaffa. A guarnição cristã recua para a cidadela à espera dos agentes do sultão, enquanto tropas muçulmanas saqueiam a cidade.
Pela manhã, o acampamento de Saladino está cheio de rumores de que o rei Ricardo está a caminho com uma frota. O sultão está ansioso para tirar os cristãos da cidadela. Ele manda Ibn Shaddad e Al-Zahir coletarem os resgates da guarnição e retirá-los da cidadela. Saladino confia que suas tropas costeiras impedirão o desembarque de Coração de Leão. Na manhã de 1º de agosto, os primeiros navios de Ricardo começam a aparecer na costa, anunciando sua chegada com o toque de trombetas. Ibn Shaddad se aproxima da cidadela e exige que a guarnição evacue. Os cristãos concordam. 47 cavaleiros emergem. Ibn Shaddad recolhe resgates de cada um deles, documenta seus pertences e os manda embora. No entanto, neste momento, os defensores percebem que navios cristãos apareceram no mar e decidem resistir. Ibn Shaddad relata ter visto as tropas da guarnição subirem nas muralhas com escudos. Ao ver isso, Ibn Shaddad percebe que a situação mudou drasticamente. Ele se volta para um de seus companheiros e diz: "Tome cuidado, o inimigo mudou de ideia." Em seguida, cavaleiros francos saem da cidadela e atacam as tropas muçulmanas do lado de fora. O relato em primeira mão de Ibn Shaddad sobre esses eventos é bastante envolvente. A frota de Ricardo Coração de Leão se aproxima da costa de Jaffa. O rei e seus companheiros ficam desolados ao ver as bandeiras de Saladino na cidade. É uma visão devastadora. Eles chegaram tarde demais. Jaffa já caiu. No entanto, o rei e seus homens ficam surpresos quando avistam um homem nadando desesperadamente pelas ondas em direção aos navios. Os cavaleiros de Ricardo resgatam um padre que arriscou a vida para entregar uma mensagem ao rei. "Senhor", diz o padre, "a cidade caiu, mas os cristãos resistem na cidadela. Vá ajudá-los agora antes que seja tarde." Ao ouvir isso, Ricardo ergue seu machado dinamarquês e grita: "Pelas panturrilhas de Deus, Saladino nunca tomará os cristãos." Com poucos cavaleiros e arqueiros, Ricardo salta para a arrebentação e corre à praia. Ibn Shaddad presenciou esse ataque anfíbio impressionante e o relatou na biografia de Saladino. O rei da Inglaterra correu para a praia. A galé dele foi a primeira a desembarcar os homens. Ele era ruivo, usava túnica, bandeira e brasão vermelhos. Logo, todos os homens das galés desembarcaram no porto. Vi tudo isso acontecer diante de mim. Eles atacaram os muçulmanos, que recuaram e foram expulsos do porto. Eu estava a cavalo, então fui até o sultão e contei a notícia. Os 2 enviados estavam com ele, e ele tinha acabado de pegar a caneta para escrever a garantia de salvo-conduto deles. Sussurrei no ouvido dele o ocorrido, então ele parou de escrever e os distraiu conversando. Logo após, os muçulmanos fugiram em direção ao sultão, que gritou para os presentes e todos montaram seus cavalos. Ele deteve os enviados e mandou o comboio e o acampamento recuarem para Yazur. Este é um momento marcante na história militar. Ricardo Coração de Leão, com uma pequena tropa, repele o exército de Saladino das margens de Jaffa. O próprio rei está na linha de frente, empunhando seu machado contra as tropas inimigas. Após garantir a costa, os cruzados entram em Jaffa. Ricardo é o primeiro a entrar na cidade, subindo correndo a escadaria em espiral de uma casa dos templários. Com seus cavaleiros, o rei avança pelas ruas estreitas, lutando corpo a corpo com as tropas inimigas. Logo, a cidade é limpa das forças muçulmanas. Os homens de Ricardo tomam as muralhas, derrubam os estandartes de Saladino e erguem o de Coração de Leão. Cristãos eufóricos deixam a cidadela para aplaudir o rei. O Coração de Leão triunfou. Jaffa está salva. Ricardo assume o posto de Saladino enquanto o sultão recua rapidamente.
Saladino quase tomou Jaffa, mas Ricardo chegou e mudou tudo. Relatos das fontes primárias tornam esses eventos mais vivos para nós. É fascinante que o relato mais poderoso e vívido desses eventos venha do próprio cronista de Saladino, Ibn Shaddad, que assistiu pessoalmente ao Coração de Leão em ação. Ricardo ordena que seus homens desmontem partes dos navios para construir uma fortificação de madeira em Jaffa. Enquanto isso, Saladino se retira para Ramla. Tendo assegurado Jaffa, Ricardo envia um mensageiro a Saladino, pedindo que ele envie emissários. Saladino envia o camareiro de seu irmão Aladil, Abu Bakr, e mamelucos para encontrar o rei Ricardo. Ricardo já conhece Abu Bakr e seus companheiros de encontros anteriores com Aladil. Ricardo mantém relação amistosa com esse grupo de guerreiros muçulmanos. Ibn Shaddad relata o encontro. O rei Ricardo fez amizade com vários dos mamelucos de elite e chegou a nomear alguns deles cavaleiros. Ele tinha ótimo relacionamento com eles, pois se encontraram várias vezes. Quando o grupo mencionado se apresentou diante dele, ele foi ao mesmo tempo sério e bem-humorado. Ele disse: "Este sultão é um grande homem. O Islã não tem príncipe mais poderoso. Como ele foi embora só porque cheguei? Nem tinha colocado minha cota de malha e não estava pronto. Usava só botas de marinheiro nos pés. Por que ele recuou?" Aqui, Ibn Shaddad nos oferece um vislumbre fascinante das sutilezas da personalidade do Coração de Leão. Habilidade: Ricardo é um diplomata altamente capaz. Ele elogia Saladino, destacando sua habilidade em batalha e sua vitória em Jaffa. Tudo isso é para incentivar o sultão a chegar a um acordo. Também é fascinante que um grande rei cruzado pudesse desenvolver uma certa amizade com Abu Bakr e outros emires e mamelucos. Antes de partir, Ricardo pede que Abu Bakr cumprimente o sultão e o incentive a buscar a paz. Enquanto isso, em Ramla, o sultão fica sabendo que Henrique de Champagne e os templários estão se movendo para o sul, a partir de Acre, para reforçar Coração de Leão. Saladino acredita que pode reverter a derrota em vitória. Jaffa está danificada e Ricardo a segura com pouca força. Se os muçulmanos atacarem rápido, podem dominar o rei antes da chegada do exército cristão principal. Em 3 de agosto, Saladino parte com seu exército para Jaffa. Mas o rei Ricardo já se prepara. Coração de Leão organiza sua força para defender a cidade. Augusta Regis Ricardi, escrita por um seguidor de Ricardo, descreve o rei. Formação. Em meio a paliçadas de madeira, Ricardo posiciona a infantaria em uma parede de escudos. Cada homem segura uma lança longa apontada para frente, com a extremidade sem ponta fincada no chão. Ricardo coloca um besteiro entre cada lanceiro. Cada besteiro recebe 2 bestas e um assistente para carregar uma enquanto ele atira com a outra. Enquanto isso, o rei lidera uma pequena cavalaria com tão poucos homens que a gesta cita todos individualmente. Incrivelmente, Ricardo está prestes a lutar essa batalha com entre 10 e 20 cavaleiros montados. Ibn Shaddad confirma isso. Saladino se aproxima de Jaffa com uma força de cerca de 10.000 homens. Ao notar a fraqueza de Ricardo, ele fica exultante. Finalmente chegou o momento em que ele vai esmagar o Coração de Leão. O sultão tem um exército totalmente equipado e Ricardo tem menos de 2.000 homens com menos de 20 cavalos. A situação dos cristãos parece impossível. Imediatamente, Saladino lança o ataque. No entanto, enquanto os arqueiros montados turcos avançam contra a formação de Ricardo, os cristãos mantêm-se firmes. Os ataques iniciais do sultão são repelidos. De novo, a descrição de Ibn Shaddad é impactante. O inimigo permaneceu firme em suas posições. Como cães de guerra, eles rosnaram, dispostos a lutar até a morte. Nossas tropas ficaram assustadas e perplexas com sua firmeza.
Sua cavalaria foi estimada entre 9 e 17, e a infantaria abaixo de 1.000. Alguns diziam 300, outros mais. O sultão se irritou e percorreu as divisões, incentivando o ataque e prometendo recompensas. Com o avanço da batalha, fica claro que Ricardo usou bem seus recursos limitados. Ataques repetidos da cavalaria turca falham, e de fato, os besteiros cristãos estão abatendo os cavaleiros de Saladino a cada investida. Logo, as tropas de Saladino recuam e se recusam a obedecer às ordens do sultão para atacar. Saladino fica furioso e chocado ao ver seu exército fracassar diante de uma força tão pequena. O sultão cavalga entre as fileiras ordenando que lutem, mas seus homens se recusam. Agora, o rei Ricardo decide atacar. Com seus 10 ou 20 cavaleiros, ele ataca as linhas do sultão. Este é um dos melhores momentos do Coração de Leão. Mesmo em desvantagem numérica, Ricardo e seus cavaleiros causam grandes danos ao exército de Saladino. A Gesta Regis Ricardi fornece um relato vívido da ação. O rei e seus homens perceberam que os sarracenos não iam fazer mais nada. Quando não aguentaram mais a estratégia evasiva e sem entusiasmo, o rei e os que tinham cavalos avançaram com lanças, investindo no inimigo, derrubando-os de ambos os lados, esvaziando celas e transpassando alguns. A escolha de Ricardo de atacar não foi acidental. Ele reconhece o colapso do moral do exército de Saladino e entende que o sultão provavelmente não será capaz de resistir a um ataque de cavalaria dos cristãos, por menor que seja. O ataque do rei desmoraliza ainda mais os muçulmanos. Ricardo expõe ainda mais a incapacidade de Saladino de controlar suas forças ao final. Ibn Shaddad relata isso. O rei da Inglaterra pegou sua lança e galopou da extrema direita à esquerda sem ser desafiado. O sultão ficou furioso, virou as costas para a luta e retirou-se para Yazur. Neste momento, Saladino percebe a extensão de sua derrota. Ele ordena a retirada e o exército recua. Ricardo Coração de Leão venceu Saladino mais uma vez. De fato, uma das vitórias mais notáveis da história militar. Felizmente, cronistas de ambos os lados registraram a batalha e confirmaram mutuamente os detalhes. Somos sortudos por esse episódio fascinante ter sido tão bem registrado. A Batalha de Jaffa destrói o plano de Saladino de desalojar o rei Ricardo da Costa. Jaffa é salva para os cruzados. Para Ricardo, essa é uma vitória crucial. Se Saladino tivesse vencido, o domínio cristão na Síria-Palestina estaria ameaçado.